Quero que você abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, o verso 20. Nós vamos continuar a nossa série de sermões, baseado na nossa campanha, os 40 dias de jejum e oração, e nós vamos falar sobre o reavivamento na igreja. Então, esse texto, em Gálatas capítulo 2, o verso 20, a palavra do Senhor diz assim: Já estou crucificado com Cristo, portanto não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, o verso 20, a palavra do apóstolo Paulo, a igreja da galáxia. A igreja de Cristo, para ser efetiva nos seus propósitos, naquilo que Deus lhe chamou, naquilo que Deus ortogou como missão para a igreja precisa experimentar, precisa passar por um grande avivamento. A maioria das igrejas já experimentou este avivamento, mas com o passar do tempo, vai perdendo este amor, vai perdendo este entusiasmo, esta alegria de viver na presença do Senhor integralmente. E por conta disso, nós temos igrejas frias, igrejas que estão vivendo uma vida de superficialidade. E nós precisamos, então, resgatar, trazer de volta o primeiro amor, experimentarmos novamente o avivamento. Então, o tema desta noite é reavivamento. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, fala a uma igreja, que aquela igreja havia perdido o seu primeiro amor. Quantos crentes já perderam o seu primeiro amor? Gente que entrou na igreja empolgada, com tanto ânimo, com tanta alegria, mas com o passar do tempo foi se esfriando. Aí vem as lutas, vem as dificuldades, e a pessoa começa então a deixar as coisas de Deus em segundo, terceiro, até em último plano, e começa então a visualizar tantas outras coisas, a priorizar tantas outras coisas, e as coisas de Deus vai ficando para trás. E a pessoa então se torna uma pessoa fria, e aí então vai deixando as coisas de Deus, e aí começa a enveredar por caminhos tortuosos, por caminhos muito perigosos. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como é que está o teu coração, mas eu quero dar uma palavra para você nessa noite. Primeiro eu quero dizer que Jesus é a esperança, é a nossa esperança. Eu quero trazer uma palavra de fé nesta noite, dizer que não importa qual seja a tua dificuldade, não importa onde você tenha caminhado, não importa qual seja o teu problema, nós cremos num Deus que pode todas as coisas, Ele pode resolver os teus problemas. Não existe impossível para Deus. Essa palavra para Deus não existe. Portanto, se você entrou aqui hoje, talvez descrente de alguma coisa, talvez pensativo por qualquer questão que muitas vezes lhe aborrece, lhe perturba, lhe tira a paz, quero dizer que Jesus Cristo, Ele tem poder para transformar a nossa história de vida e mudar toda a circunstância pelo quais nós passamos. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente experimente esse avivamento, para que a gente viva intensamente na presença de Deus. E eu quero trazer algumas verdades importantes aqui. O pastor Roy, num livro muito conhecido chamado A Senda do Calvário, ele apresenta as seguintes marcas do avivamento espiritual. Ele diz que avivamento espiritual é uma nova experiência de convicção de pecados entre os salvos. O avivamento não é barulho. O avivamento não é gritaria, histeria. O avivamento não é nenhuma manifestações de dons. Não é avivamento. Avivamento é quando nós reconhecemos o nosso pecado. Quando a igreja ela caminha e ela percebe que muitas vezes nós individualmente
andamos por caminhos que desagradam o coração de Deus. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, então nós começamos a andar em pecado. E aí então, o pecado ele não pode ser na nossa vida algo rotineiro, não pode ser algo que a gente acostume com ele. O pecado da vida do crente ele é um deslize, ele não pode fazer parte da nossa vida. Quando o pecado ele começa a fazer parte da nossa vida, e aí a gente já não se sente mais incomodado com o pecado, então nós precisamos voltar novamente à palavra de Deus, precisamos voltar a um reavivamento espiritual, porque quando Deus manifesta da sua graça, a igreja não resiste. Portanto, as pessoas, os crentes começam a ter convicção dos seus pecados, elas começam a confessar a Deus os seus pecados. Todo avivamento começa com confissão de pecado. E nós fazemos aqui na igreja, nós oramos confessando os nossos pecados. Todos os dias nós precisamos reavaliar nossa vida e ver aonde é que nós estamos errando, aonde que nós erramos contra Deus. Confessar os nossos pecados. O avivamento também é uma disposição para o quebrantamento, para o arrependimento, para a confissão e restituição. Quebrantamento significa se humilhar diante de Deus, reconhecer que somos tão pequenos diante da graça do Senhor. Reconhecer que nós não podemos coisa alguma, que nós não sabemos coisa alguma, e que Deus ele é conhecedor de todas as coisas, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, e que nós somos limitados, e que por mais conhecimento e por mais instruções que tenhamos, nós não conseguimos dirigir a nossa vida a despeito de Deus. Longe de Deus, o homem, por mais habilidoso que ele seja, ele não consegue conduzir a sua vida. Nós necessitamos, de maneira desesperada, de Deus. Portanto, é necessário que haja um quebrantamento. E a palavra do Senhor diz que perto está o Senhor, daqueles que têm um coração contrito e quebrantado. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 14, a palavra do Senhor diz que aquele que se humilha, o povo que chama pelo nome do Senhor, orar, buscar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá a sua oração e sarará a sua terra. Avivamento também é uma alegre experiência do poder do sangue de Jesus para limpar completamente do pecado, restaurar, curar tudo que o pecado arruinou e tudo que nos fez perder. Há uma compreensão acerca do sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Nós começamos a entender como Deus ele trata com o pecado quando nós nos arrependemos e quando nós queremos voltar novamente aos braços do Senhor. O avivamento também nos traz uma nova compreensão daquilo que nós chamamos da plenitude do Espírito e do seu poder. A plenitude do Espírito Santo é quando nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando nós podemos chegar a esse ponto, a esse nível de dizer, olha, a minha vida já não sou eu mais quem comanda. Quando nós chegarmos ao nível daquilo que o apóstolo Paulo chama, olha, irmãos, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando você chegar para alguém e dizer, olha, pode me imitar porque eu estou imitando a Cristo. Isso significa que você vai estar a um nível, ao que nós chamamos de plenitude do Espírito. Hoje em dia, muitas pessoas dizem, não olhem para mim, olhem para Jesus, porque eu sou falho. E a gente fala isso numa desculpa de muitas vezes não querer acertar, ou de que muitas vezes nós sabemos que vamos errar, e nós aceitamos esse estigma de que nós erramos, vamos errar e continuaremos errando. O apóstolo Paulo, ele foi capaz de dizer, olha, olhe para mim, sede os meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Quando nós pensamos na plenitude do Espírito, nós pensamos numa vida de busca incessante na palavra de Deus, numa vida de oração, numa vida de testemunho, uma vida que coloca o Senhor em primeiro lugar.
E quando fazemos assim, então, nós podemos chegar a esta plenitude do Espírito Santo. O avivamento é uma nova volta dos perdidos para Jesus, né? A conversão, a mudança, a transformação de vida acontece quando há um avivamento. E a igreja precisa experimentar este avivamento, né? Vamos analisar o verso que nós lemos lá no início, versículo lá do apóstolo Paulo. Ele diz assim, ó: o avivamento é eu morto para o pecado, eu morto para o mundo, eu morto para a carne e para Satanás. Quando nós morremos para tudo isso, quando nós passamos a viver plenamente, integralmente para Cristo e deixamos todas essas coisas de lado, nós podemos então experimentar de um grande avivamento. Estes 4 inimigos estão constantemente fazendo suas ofertas para que a gente caia em pecado, para que a gente seja derrotado, para que a nossa vida espiritual esteja em frangalhos, para que a nossa vida espiritual seja uma vida espiritual rasa, superficial, improdutiva. E quando nós vivemos desta forma, nós ficamos do jeito que o diabo gosta. Porque o diabo não está preocupado se você vem à igreja, se você vem à igreja ou não. Som. Vou pegar outra. O diabo ele não está preocupado se você vem à igreja ou se você não vem na igreja. Ele fica preocupado com o que você vai fazer quando você sair da igreja com aquilo que você aprendeu acerca da palavra de Deus. Porque o fato de você conhecer a Bíblia não lhe causa espanto algum, porque o diabo também conhece a Bíblia. Agora, o que você vai fazer a partir desse conhecimento que você adquiriu, aí é outra coisa. Portanto, a nossa vida é uma verdadeira batalha, e nós lutamos todos os dias contra o pecado, contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Esses inimigos, eles não medem esforços para nos destruir. E nós precisamos, então, buscar a Deus para que a gente vença esses inimigos. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma outra verdade que nós aprendemos também, no versículo lá de Gálatas, o texto do apóstolo Paulo, é que Cristo vivendo em mim, a verdadeira vida cristã, já não sou eu mais quem vive. Ou seja, não é você mais que toma as suas decisões. O teu histórico, muitas vezes, de sucesso não lhe garante ou não lhe dá o direito de agir sem consultar a Deus. Tudo que fazemos na vida, devemos fazer para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, é pecado. Tudo que nós fazemos, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Nós não podemos fazer nada sem consultar a Deus. Sem pensar se aquilo que você vai fazer vai agradar ao Senhor. É para a glória de Deus ou não. Se não for, não faça. Irmão, todas as decisões que nós tomamos devem estar baseadas em Deus. Muitas vezes nós tomamos decisões, fazemos aquilo que lhe dá na nossa cabeça, agimos de qualquer forma, de qualquer maneira, movido pela nossa ansiedade, pela inquietação do nosso coração, e depois nós nos frustramos, nos decepcionamos, e depois queremos lançar isso em Deus, dizer: olha, Deus, por que o Senhor deixou? Porque muitas vezes agimos sem consultar a Deus. Não buscamos a Deus. Fazemos as coisas sem orar, sem buscar o Senhor, sem ler a palavra. Ou muitas vezes queremos agir, né? Ou a nossa oração é: Senhor, olha, eu preciso disso, isso e isso. Eu quero que o Senhor faça isso para mim. Não é dessa forma. Deus é o Senhor, nós somos seus servos. Portanto, nós devemos obedecer a Deus. Buscar o Senhor, buscar a direção de Deus. Cristo vivendo em mim. A única forma é Cristo vivendo em você.
É a única forma de experimentarmos um verdadeiro avivamento. Ele tem poder para vencer as tuas lutas. Ele tem poder para vencer as suas provas, suas tentações. Ele tem poder para vencer as circunstâncias que te cercam. Somente em Deus somos mais do que vencedores. Há uma verdade também. Para que a gente experimente um avivamento, é necessário que haja santificação. É necessário que tenhamos vida santa. A palavra do Senhor diz assim que quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Lá em Provérbios, no capítulo 28, verso 13. A igreja de Cristo, ela deve ser santa. Ela deve crescer em santificação. Isso é muito importante, que haja o reconhecimento do pecado, haja confissão constante. Há muitas pessoas que aprenderam a conviver com o pecado. Eu lembro de uma história que eu vi algum tempo atrás, de um homem que criava uma cobra. E esse homem criava essa cobra e toda vez que ele chegava do trabalho, ele ia ver, olhava, a cobra estava lá e ele fazia carinho, conversava com ela, como se fosse um animal doméstico. E essa cobra foi crescendo. E ele colocava no pescoço, né? Saía para passear com ela. E teve um dia que essa cobra foi crescendo, crescendo, crescendo. E ele, quando ele colocou novamente no pescoço, ela começou a se enrolar nele e apertou ele até que sufocou e ele veio a morrer. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos tratar o pecado como uma sujeirinha, como a gente ensina muitas vezes para a criança, e às vezes a gente cresce achando que o pecado é uma sujeirinha, é o coraçãozinho preto. A gente não dá muita importância, mas o pecado, ele nos destrói, ele nos afasta de Deus, ele tira a nossa comunhão com o Senhor, ele rouba o nosso tempo com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre Deus e vós. Isaías, no capítulo 59, nos fala acerca disso. O Evangelho de João diz que Deus também, ele não ouve pecadores. Nem a nossa oração, ela é ouvida. E aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, por que será que eu oro tanto e Deus não me abençoa? Como é que está a sua vida? Se você estiver em pecado, Deus não vai ouvir mesmo. Porque Deus não ouve a pecadores. E nós só iremos experimentar uma vida, um avivamento genuíno, verdadeiro, se de fato nós tivermos vida santa. Vida santa não significa que agora você não vai pecar mais, não. Vida santa significa você perseguir a perfeição em Deus. Nós não somos perfeitos, nunca vamos ser perfeitos aqui, mas nós vamos perseguir a perfeição, porque a palavra do Senhor diz, sede perfeito assim como o vosso Pai é perfeito. Sede santo como eu sou santo. É você se policiar, é você vigiar, você não dar brecha para o diabo. É você colocar a tua vida no altar do Senhor. Pecou, pede perdão, confessa, se arrepende, deixa. Para que Deus possa derramar de um avivamento na tua vida. E esse avivamento que nós experimentamos individualmente, imagine coletivamente quando nós nos reunimos. Irmãos, às vezes a gente vem para o culto, e o culto aqui é o momento onde nós nos reunimos, onde nós vamos celebrar o nome do Senhor, mas o culto, ele é o reflexo da semana que nós passamos. Às vezes nós vamos para o culto, e alguém diz assim, poxa vida, mas o culto hoje foi uma espada, né? Longo e chato. O culto não tinha vida, né? O louvor não estava bom, a mensagem, nós começamos então a tecer alguns comentários, fazer algumas críticas, mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos que eu aprendi. Olha, o culto, ele é o reflexo do que você cultivou durante a sua semana. Se você quer vida no culto, você tem que ter culto na vida. Você tem que cultuar a Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, você tem que, sexta, sábado, domingo, você tem que estar em comunhão com Deus. E se todos nós aqui cultuarmos ao Senhor, quando nós nos reunimos, a presença do Senhor é manifesta, a graça do Senhor é percebida, a manifestação da glória do Senhor é sentida por todos aqui.
como fruto de vida que busca ao Senhor. Portanto, irmãos, a santificação, ela deve ser algo perseguido por todos nós. Buscar a Deus todos os dias. Não esconder o pecado, que é o texto que nós lemos em Provérbios, né? Primeiro diz assim, ó, não esconder o pecado. É impossível escondermos o pecado de Deus. Nós podemos esconder das pessoas. Há um pastor que diz que na igreja é o lugar mais fácil de se mentir. Na igreja, nós todos podemos fazer cara de santos. Na hora do louvor, louvar o Senhor, levantar as mãos, se emocionar, chorar. Na igreja pode ser o lugar onde mais se mente. Na igreja ninguém conhece, sabe como nós somos. Em casa, as pessoas que convivem com a gente sabem como nós somos. Lá no trabalho, as pessoas também sabem como nós somos. E mais que isso, Deus sabe como você é. Você pode esconder das pessoas. Nós podemos esconder das pessoas. Mas de Deus, ninguém pode esconder nada. Porque lá no Salmo 139, o salmista diz que, ainda que a palavra nem chegou à boca, o Senhor já conhece. O Senhor já conhecia o salmista, nas palavras do salmista, ainda no corpo dele informe, Deus já conhecia. Portanto, Deus nos conhece. Deus nos conhece. É impossível esconder os pecados de Deus. Mas o texto está dizendo aqui, a Bíblia afirma de forma muito clara que não é esconder o pecado, mas é não reconhecermos que estamos em pecado. É a falta de temor de Deus. Quem esconde o pecado não prospera, ficará sempre com um sentimento de culpa, sempre com uma vida derrotada, porque no fundo ele sabe que está andando em pecado. Deus conhece tudo na nossa vida, portanto, a segunda parte do versículo é um conselho. Diz assim, ó, confessar. A confissão é um reconhecimento do nosso pecado. É a nossa confiança na misericórdia, na graça de Deus, demonstrada no sacrifício de Cristo na cruz. A Bíblia afirma que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se não houver arrependimento, se não houver confissão, também não há perdão. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos convença do pecado. O salmista, lá no Salmo 139, ele diz, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa também deve ser a nossa oração. Agora, algo também importante nesse versículo, fala assim, ó, abandonar o pecado. Não basta só confessar, é preciso abandonar o pecado. O que traz a ideia de arrependimento significa que agora você não quer mais fazer aquilo que você fez. Ou seja, você abandona, você deixa de lado. É o desejo de não mais entristecer o coração de Deus. A palavra afirma que Deus é uma pessoa. E quando nós pecamos, nós entristecemos o coração de Deus. Então é necessário que haja um abandono. Pecar é uma coisa. Continuar na prática do pecado é outra coisa. O crente não pode continuar na prática do pecado. O apóstolo Paulo nos orienta que nós devemos fugir das oportunidades que nos levam ao pecado. Isso nos sugere que nós devemos limpar a nossa vida e fazer todo o possível para mantê-la sempre limpa. Uma outra verdade também, irmãos, se nós quisermos experimentar de um avivamento, é necessário que haja consagração. Consagração. O texto lá em Romanos, no capítulo 12, diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. A consagração. Primeiro, é necessário que haja vida no altar. Vida no altar. No Antigo Testamento, o povo de Deus sempre oferecia sacrifícios sobre um altar. E esses sacrifícios eles tinham como propósito agradecer a Deus e também pedir perdão pelos pecados. O altar também era usado como marco, algo extraordinário que Deus fez em favor do seu povo. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram de animais. Os animais tinham que ser perfeitos, mas eram um sacrifício de animais mortos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nesse texto que nós lemos, é que Deus ele quer um sacrifício, nosso sacrifício, e agora não mais um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, é necessário que haja consagração. É necessário que quando a gente cantar para o Senhor, tendo a percepção do divino, que Deus está aqui. Quando a gente orar para o Senhor, tendo a percepção que a nossa oração, ela é ouvida por Deus, que Deus está aqui, que Ele ouve as nossas orações. A nossa oração, o nosso cântico, não é simplesmente verbalizar palavras soltas no ar, mas é ter a certeza de que Deus está aqui e que Ele ouve as nossas orações, que Ele recebe o nosso louvor. É necessário que quando a gente venha ao culto, que a gente se entregue a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. A tua vida é uma oferta. E é o melhor que você pode dar a Deus, é a sua vida como um sacrifício ao Senhor. Consagração. Só há avivamento quando nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Só há avivamento quando nós experimentamos também o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. O texto lá em Efésios, no capítulo 5, verso 18, diz assim, ó: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A igreja de Cristo, ela é poderosa. Ela tem uma grande unção. E ela precisa desse poder, dessa capacitação para o cumprimento da vontade de Deus. Por nós mesmos a gente não consegue, irmãos. Pelas nossas próprias forças a gente não consegue, a gente não consegue testemunhar a Cristo. É necessário que haja uma capacitação do Espírito Santo. É necessário que haja um poder do Espírito Santo na vida da igreja, na vida de cada crente. Nós precisamos entender que o texto que nós lemos é uma ordem, é um imperativo. Na língua original, diz enchei-vos, e fica muito claro que é um mandamento de Deus, não é uma opção. É Deus dizendo à igreja, olha, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. A vida cristã não é só teórica, mas é uma vida prática, vivencial com Cristo, é uma vida de oração, leitura da palavra de Deus. Não dá para ser crente sem Bíblia, não dá para ser crente sem oração. É preciso que a gente observe a palavra de Deus e que a gente seja cheio do Espírito Santo, porque é uma ordem do Senhor. E também, ser cheio do Espírito Santo é uma ação contínua. Ou seja, nós não somos cheios uma vez só. Não é? É como quem faz exercício, não é? É necessário para que mantenha uma condição física adequada, que ele sempre pratique exercício. Porque se ele parar, ele volta a estaca zero. É necessário que ele tenha uma continuidade. E a nossa vida cristã também é assim. Não existe um nível, um patamar que você possa chegar e dizer, olha, aqui eu já cheguei e agora eu estou bem, eu não preciso mais buscar a Deus. Não. O texto, ele nos dá uma ideia de continuidade. A melhor tradução seria talvez, encham-se e permaneçam cheios e continuem se enchendo do Espírito Santo.
Significa não ter apenas uma experiência isolada, mas é viver constantemente controlado, fortalecido, dirigido pelo Espírito Santo. Nós cantamos ainda há pouco, na hora do momento do louvor, dos cânticos, Espírito enche, né? Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, né? O meu agir. Espírito Santo, né? Enche o meu viver. É necessário que haja esse entendimento de uma vida totalmente controlada por Deus. Portanto, irmãos, nós temos que ter isso como meta na nossa vida. Se é uma ordem de Deus, se é uma ação contínua, não é uma opção, Deus quer que a gente seja cheio do Espírito. O crente que não vive cheio do Espírito Santo está em pecado, está fora da vontade de Deus. Deus quer que todos os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. E esse poder é o que vai nos capacitar a ter uma vida de vitória, a ter uma vida produtiva para a glória de Deus. E mais, irmãos, experimentar um avivamento é também andar na unção do Espírito. Lá em 1 João, no capítulo 2, o verso 20, diz assim: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. A unção do Espírito Santo é um elemento especial que Deus nos concede, que nos ajuda a discernir os espíritos, a saber quando as coisas elas procedem de Deus ou não. Além disso, a unção, ela dá uma autoridade, poder especial quando você fala e o ouvinte é tocado por Deus, recebe convicção de pecado. Essa unção é fundamental para que Deus ele nos use. E todos nós, aqueles que recebemos Jesus, que entenderam a mensagem da cruz, esses têm a unção de Deus. Por isso que uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente falar movido pela unção de Deus. Uma coisa é a gente cantar, outra coisa é a gente cantar movido pela unção de Deus. Faz toda a diferença. Portanto, irmãos, a igreja deve perseguir isto. Esta unção está à nossa disposição. Basta que a gente entregue, tenha uma entrega total a Deus, que a gente busque a face do Senhor. Eu quero concluir a mensagem nessa noite, dizendo o seguinte: a igreja precisa experimentar um avivamento genuíno. Quando a igreja experimentar esse avivamento genuíno, nós vamos ser diferentes. Mas ser diferentes significa reconhecer os nossos pecados. Significa abrir mão da nossa vontade para que a vontade do Senhor permaneça. Buscar a glória do Senhor. Quando experimentarmos um avivamento, haverá um desejo por uma vida santa, por santificarmos a cada dia a nossa vida, os nossos pensamentos, o nosso agir. Haverá uma consagração, uma entrega maior e melhor a Deus, total da nossa vida. E, consequentemente, o poder do Espírito Santo será na nossa vida também. Haverá poder na evangelização, no testemunho. E só assim, irmãos, a igreja crescerá. Não só espiritualmente, mas também numericamente. Quando a gente fala de igreja, eu quero pensar de duas maneiras. Eu falo de igreja me referindo a cada um de nós. E eu falo de igreja também no coletivo. Quando nós buscamos a Deus individualmente, a nossa junção, o nosso coletivo, também produz algo muito especial no coração de Deus. Portanto, irmãos, eu gostaria de desafiá-los nessa noite a buscar um avivamento genuíno. Que cada vida, cada crente aqui nessa noite,
queira mais de Deus, deseje mais de Deus, queira se relacionar mais profundamente com o Senhor. Busque o poder do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo. Que todas as outras coisas sejam outras coisas quando nós olhamos para Deus. Que o Senhor seja sempre o primeiro na tua vida. Que todas as tuas decisões sejam norteadas pela palavra de Deus. Que você não haja sem consultar a Deus. Que você não faça nada se não for através de muita oração. E que a palavra do Senhor seja o teu guia, né? Seja aquela que vai te dar a direção nas suas escolhas. Eu queria orar com vocês nessa noite. Queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu quero dizer nessa noite também, se tem alguém aqui que ainda não ouviu falar de Jesus, e eu falo, ouvir falar não só na mensagem, mas aqueles que, por acaso, ainda não se entregou ao Senhor Jesus. Essa é uma noite de entrega. Essa é uma noite em que você pode abrir o coração para Jesus e recebê-lo como teu Senhor e Salvador. Se você ainda não fez isso, esta é a noite. Esse é o dia, a hora é essa. Se você se afastou do caminho do Senhor, se você, por um momento na tua caminhada, você deixou de buscar ao Senhor, de caminhar com o Senhor, eu quero dizer que Deus fala ao teu coração nesta noite para que você volte ao Senhor. Para que você deixe tudo aquilo que muitas vezes te atrapalha nessa caminhada, que você esteja buscando ao Senhor nessa noite. Eu quero que esta oportunidade você não perca, porque Deus está dando a oportunidade de você fazer a sua escolha nessa noite, de você abrir o coração para Jesus, de você recebê-lo como teu Senhor e Salvador, de você entregar a tua vida, de você voltar para Jesus. Eu gostaria de orar com você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, sob a luz da Tua palavra, Senhor, nós somos desafiados a viver como igreja, Pai. Ó Deus, e olhando para nós mesmos, nós percebemos o quanto nós somos fracos, somos falhos, o quanto nós caminhamos distante do Senhor. Senhor, aviva a Tua obra, Senhor. A oração do profeta Abacuque ecoa até os dias de hoje, Senhor. Nós pedimos que o Senhor avive a Tua obra, viva a Tua igreja, aviva-nos, ó Deus, de forma individual e no coletivo, para que a gente experimente, Senhor, ó Deus, da Tua graça e do Teu poder, Senhor. Ó Deus, consagra as nossas vidas, santifica as nossas vidas, Senhor. Enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, no coração de cada pessoa aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, nós assim oramos, Senhor, agradecidos, no santo nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu nome, Senhor. Espírito Santo, age, Senhor, em cada vida aqui, Senhor. Nós assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor, cantando esse cântico. Eu quero ser, Senhor amado. E me faça de novo, eu quero ser.
Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar aquele canto que fala do Espírito de Deus. Marcelo, nos ajudar. E logo após nós vamos orar e impetrar a bênção. Som. Espírito Santo de Deus. Faça desse cântico a tua oração. Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento em que passamos na tua presença aqui, Senhor Deus, em que hora ofertamos o culto ao Senhor, meu Deus. Culto, ó Pai, que expressa a nossa gratidão, a nossa adoração ao Senhor, meu Deus. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus gracioso, misericordioso e que tem cuidado de nós, ó Deus. Rogamos que as suas mãos sejam sobre nós, meu Deus, seja teu povo aqui, meu Deus. Nos abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, tu nos ajuda em nossas causas, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, em nossos lares, ó Deus. Ó Deus, seja o Senhor, Pai, o Senhor dos nossos lares, ó Deus. Que nós possamos estar sempre, ó Pai, lembrando, Senhor Deus, da tua palavra e andando, Senhor Deus, segundo os teus preceitos, meu Deus. Ajuda-nos em nossa caminhada, Senhor Deus, na caminhada em que percorremos, ó Deus, esperando que um dia o Senhor voltará, meu Deus, e virá nos buscar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda em todos os dias da nossa vida, meu Deus. Guarda os nossos pés, as nossas
vidas, ó Deus, as nossas atitudes, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a testemunhar do Senhor em todos os momentos da nossa vida, em qualquer lugar que andemos, ó Deus. Ó Deus, abençoa o teu povo, meu Deus. Nós te rogamos em nome de Jesus Cristo, Deus, agora e sempre. Amém, Senhor. E agora, amados irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.